Olá, meu nome é Mauro Hayashi, estamos dando início a mais um programa Papo Direito. Ontem tivemos a sessão do STF que decidiu conhecer, ou seja, aceitou julgar o mérito do habeas corpus impetrado pelo ex-presidente Lula e que também concedeu liminar para que ele não seja preso até o julgamento do mérito pelo plenário, que ocorrerá agora no próximo dia 4, independentemente da adesão do TRF4, que julgará no dia 26 os embargos de declaração no processo que condenou o senhor Lula e que encerraria o segundo grau de jurisdição. Esse julgamento, em especial, está me causando grande desconforto, como advogado e como apaixonado pelo direito. Nos grupos de mensagens e em redes sociais, percebi uma enorme revolta com a decisão, o que reflete de forma negativa para a justiça e para todos nós que nela atuamos. Mas o que me incomoda, o resultado do julgamento em si, se o Lula será preso ou não. Claro que, como cidadão que presenciou as atrocidades e os desmandos institucionalizados do governo petista, tenho minhas convicções, mas não é esse o ponto que gostaria de discutir agora. Como já conversamos anteriormente, a Constituição Federal tem conceitos bastante elásticos, que permitem interpretações variadas, ambíguas e até conflitantes, e que nenhum direito fundamental é absoluto, como ensinou o nosso último convidado, o professor Marcos Vasconcelos. Significa dizer que é plenamente possível decisões tanto que afastam o cumprimento provisório da pena depois do julgamento em segunda instância, quanto o contrário, com argumentos legais e absolutamente de acordo com o texto constitucional. O que me incomoda e me causa revolta é a instabilidade do direcionamento da interpretação da Constituição. Ela, que é a principal norma de um país, é regida para perdurar, para vencer as barreiras da evolução social e, por isso, contém conceitos amplos e genéricos, para que a interpretação acompanhe a evolução da sociedade. Muitos não sabem, mas a Constituição pode ser alterada por emendas, que são votadas pelo Legislativo, mas também pode ser alterada não em seu texto, mas em sua essência, em sua interpretação, pela denominada mutação constitucional, realizada em geral pelo Judiciário, para acompanhar as mudanças sociais, e todos os estudiosos do direito concordam que essa forma de alteração deve ser lenta e gradual. Nesse sentido, em que pese desde 1988 ser objetivo da República promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, somente em 2011, 23 anos depois, o STF reconheceu a possibilidade da união estável entre pessoas do mesmo sexo, excluindo o significado contrário do artigo 1723 do Código Civil, que previa expressamente que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e a mulher, etc, etc. Esse entendimento acompanhou a evolução da sociedade, mas demorou 23 anos, desde a promulgação da Constituição de 1988, para ser reconhecido. Quanto à constitucionalidade da prisão depois do julgamento em segunda instância, a história é totalmente diferente. O STF, antes de 2009, era majoritariamente favorável à possibilidade de prisão, até que o plenário alterou o entendimento, o que perdurou por 7 anos, até 2016, quando se decidiu em plenário, novamente, em 3 casos distintos, que era possível a prisão depois de esgotada a jurisdição da segunda instância. Me desculpem, mas não é aceitável ou compreensível alterações de interpretações constitucionais, porque não houve qualquer alteração do ambiente jurídico ou social nesse curto espaço de tempo que permita não julgamento a favor ou contra, mas a convocação do plenário para rediscutir o tema, como até outro dia defendia a eminente presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. A colocação em pauta do habeas corpus impetrado pelo ex-presidente Lula para rediscutir o tema somente reforça a opinião popular de que o próprio STF, guardião da Constituição, não respeita seus termos, em especial de que todos são iguais perante a lei.
O STF, portanto, para direcionar a interpretação da Constituição, não está se submetendo à evolução social, mas a interesses individuais e pontuais, desvirtuando o importante e indispensável instituto da mutação constitucional, que, reitero, somente é admissível quando ocorre de forma lenta e gradual, da mesma forma que acontece com a evolução da sociedade. Para falar sobre a importância dos municípios e discutir um pouco mais sobre mutação constitucional, teremos a presença do professor Carlos Eduardo Marques, especialista em Direito Constitucional, mestrando em Direitos Fundamentais, advogado atuante em Direito Público, Constitucional e Administrativo, autor do livro O Fortalecimento dos Municípios como Solução para o Brasil. Professor, seja bem-vindo. Temos no Brasil mais de 5 mil municípios, com autonomia política, administrativa e financeira. De forma geral, por que o professor acredita que o fortalecimento dos municípios pode ser a base para um Brasil mais próspero? No primeiro momento, gostaria de agradecer o convite. Um grande prazer. É um grande prazer da minha parte também me encontrar aqui, tendo esse bate-papo com o senhor também, nobre colega de profissão, advogado também, Dr. Mauro Hayashi. Dr. Mauro Hayashi, com a redemocratização do Brasil na década de 80, a forma de Estado que nós vivemos hoje, ou desde a Constituição de 1988, é uma federação. E a federação, o que é? Repartição justamente de competências políticas, financeiras, administrativas, entre os entes federados. Quem são os entes federados? A União Federal. Quando falamos de União Federal, lembramos Brasília, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, etc. Os Estados-membros, por exemplo, São Paulo é um Estado-membro, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e assim sucessivamente. Temos 26 Estados-membros, mais o Distrito Federal, né? E os municípios, que hoje nós chegamos à monta de 5.570 municípios espalhados por todo o Brasil, que também, como o senhor já adiantou, tem competências políticas, administrativas e financeiras. Na graduação, professor, me pairava a dúvida, ou como podia um Brasil com 5 regiões praticamente distintas, com as suas características peculiares, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, como que o país em si podia ser administrado. Poderia ser administrado. Aí ouvia-se muito falar, nós jovens na academia, né, na graduação, cheio de sonhos e esperanças e tudo mais. E eu, nos meus pensamentos, né, puxa, mas a região Nordeste tem suas características, é muito diferente da região Sul, que é diferente da região Norte. Sim. Fica complicado uma administração central, né? Mas, na minha inocência, digamos, né, no bom sentido, de graduando, né, via, e talvez os cidadãos comuns, né, pensam que a questão de administração do país em si só se resolve ou deve se resolver em Brasília. Exatamente, as competências estaduais e os municípios. E eu faço sempre um paralelo do Estado brasileiro com o corpo humano, né? Onde, digamos, a União Federal poderia ser, compararmos com o cérebro do ser humano, né, para ficar mais fácil
dos seus telespectadores compreender. Os Estados-membros, eu comparo com um órgão do corpo humano, não é órgão público, né, mas do corpo humano, um dos órgãos. E os municípios, a menor célula, uma célula do corpo humano. Nós sabemos que o corpo humano é constituído de milhões, milhares de células, né? No nosso caso, o corpo Brasil, ele é constituído de 5.570 células. Ou seja, o município é a menor porção política administrativa que o Brasil tem e com competências próprias para resolver os seus problemas da sua localidade. E aí eu comecei a vislumbrar uma solução nesse sentido. Porque se nós pegarmos pelos municípios ou adotarmos a linha do municipalismo, aí todas as regiões do Brasil, todos os Estados-membros, etc., começam a resolver os seus problemas. Primeiro nos municípios, que resolvem os seus problemas locais, automaticamente se reflete ou se refletiria nos Estados-membros, não sobrecarregando os Estados-membros, e automaticamente isso resolveria o problema do Brasil em si. Professor, na nossa região, a gente percebe uma característica muito peculiar, que é em relação à segurança pública, que, em teoria, é um item de competência estadual, mas que os municípios em Santana de Parnaíba, em Barueri, acabam absorvendo pelas guardas municipais e até substituindo a polícia militar, né? Quais as competências do município que são mais importantes para fortalecer o país, na visão do professor? Mauro, com relação à segurança, que foi a sua primeira colocação, sim, nesse sentido, a Constituição fala, no seu artigo 144, quem são as polícias de Estado, seja federal, sim, Estado, país, né? Seja dos Estados-membros, a PM, etc., né? E no parágrafo 8º do 144, fala que os municípios podem criar as suas guardas municipais para proteger o patrimônio municipal. Para né? proteger os próprios públicos. Então, e hoje a redação do artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, permanece da mesma forma. Tivemos recentemente promulgada o Estatuto das Guardas Municipais, que é uma lei federal, ou seja, devemos lembrar que a Constituição é a lei maior do país, a lei federal está abaixo da Constituição e deve respeitar a Constituição. E esse estatuto traz ou dá às guardas municipais o poder típico de polícia, né? No meu entendimento, eu até defendo no meu livro, o fortalecimento dos municípios como solução para o Brasil, sim, que os municípios deveriam sim ter as suas polícias. Porque aí cai naquela questão das células. Cada célula tendo, dentro da sua peculiaridade, sim, trabalhando em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil, etc., Polícia Federal, penso que o Estado conseguiria se organizar melhor em termos de segurança pública. Porém, hoje nós vemos as guardas municipais atuantes, muitas vezes, tanto dando suporte à Polícia Militar, muitas vezes à Polícia Civil, e fazendo, às vezes, sozinha o papel de polícia mesmo. Exato. Como exato. constitucionalista que sou, compreendo que, de duas uma, para não ter nenhuma imperfeição ou incorreção ou inconstitucionalidade, a Constituição Federal de 88 deve sofrer uma emenda constitucional no sentido de
no artigo 144, dizer que as guardas municipais, uma vez criadas, também são polícias. Eu concordo. Senão, me parece que há um vício de desvio de... Não é o desvio de função maléfico, mas claro. A Constituição hoje, o ordenamento constitucional fala, os municípios podem criar as guardas municipais para proteção do patrimônio público. Então, é para a proteção do patrimônio público. O que falamos, Seria, né? falamos muito até em programas anteriores é que o legislador deve se adaptar à realidade também que o país vive. E falamos isso sobre as associações de moradores, os loteamentos fechados, e cabe aqui também. A atuação da polícia, da Guarda Civil, é uma realidade nos municípios, especialmente nos municípios do interior, a atuação delas como polícia realmente, e não só como guarda municipal do patrimônio público municipal, né? Inclusive, até mandar os meus parabéns para a atuação das polícias, das guardas municipais de Barueri e Santana de Parnaíba, que fazem um trabalho excepcional, substituindo, inclusive, a Polícia Militar, que tem, pelo menos em Santana de Parnaíba, um efetivo muito reduzido. Né? Um grande abraço. E, olha, uma curiosidade, eu recebi um vídeo ontem de que o comandante da Guarda Civil Municipal de Pirapora do Bom Jesus, que também nos assiste, foi preso outro dia, porque fazia parte de uma quadrilha que assaltava chácaras, enfim. Uma curiosidade só. Ele era comandante da Guarda Municipal de Pirapora do Bom Jesus há 10 anos. Uma infelicidade, não é? Falando em desvios, né? No interior, existe uma barreira que não acontece normalmente com tanta intensidade no governo, na União e nos governos estaduais, que é a grande interferência da política no dia a dia, nas votações, nas eleições, fazendo com que grande parte das câmaras municipais sejam ocupadas por indicados do próprio prefeito, do chefe do executivo municipal. O que inviabiliza uma das funções do legislativo, que é fiscalizar o poder executivo, não é? Que outras formas de fiscalização externa existem sobre os municípios? Mauro, na verdade, o texto constitucional fala que as câmaras municipais devem fazer leis e fiscalizar o executivo municipal, mas concordo com você, muitas vezes esse comando constitucional não é cumprido, não é? E a fiscalização dos atos do executivo em termos externos, primeiro, o cidadão também tem que se conscientizar que nós vivemos numa república federativa do Brasil, ou seja, de coisa pública, né? E ele é o primeiro fiscal de todos os atos, seja do legislativo, do executivo, do judiciário, da república, porque todos esses poderes existem para administrar, gerir, né, a administração pública. Num segundo momento, ainda como forma de Estado, temos o próprio Ministério Público, que também tem competência de fiscalizar, ainda que como custos legis, né, fiscal do cumprimento da lei, e ele, tendo ciência de autoria, materialidade, indícios de autoria, materialidade de crimes, inclusive de improbidade administrativa, etc., ele tem competência e dever de instaurar o devido inquérito policial, se for o caso, depois ingressar com a ação penal competente,
e assim por diante. E em termos administrativos, ainda temos o Tribunal de Contas do Estado. Os municípios não têm esses tribunais de contas, com exceção do município de São Paulo e Rio de Janeiro, que já tinham antes da Constituição de 88, e assim permanece até os dias atuais. Porém, os municípios hoje as contas dos municípios são fiscalizadas, auditadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas lembrando que o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, se colocado em votação na própria Câmara Municipal, exatamente, e aí pode virar, né, um círculo vicioso, por 2/3 da composição da Câmara, se eles entenderem que o Tribunal de Contas, em tese, não tem razão ou não cumpriu sua função, é uma espécie de derrubada da tomada de decisão. Fragiliza as decisões dos tribunais de contas. E um outro instrumento que é muito importante, e penso que deve ser muito mais utilizado pelos cidadãos, são as ações populares, que, inclusive, o Constituinte originário coloca como direito fundamental do cidadão. Ele não precisa, num primeiro momento, de advogado, basta ele verificar o desvio da função pública, do meio ambiente, tem todas essas situações bem descritas no artigo 5º da Constituição, que ele pode ingressar com uma ação popular visando a anular esse ato. Também uma curiosidade, né? Que a filha do Roberto Jefferson, né? Sim, sim. Anteriormente indicada para ocupar o Ministério do Trabalho, hoje deputada federal, não foi, o desfecho dela não ocupar o cargo de ministra de Estado começou por meio de uma ação popular. Sim. E aí foram ingressando e outras instituições também tomando corpo, e aí a coisa foi se avolumando até que culminou na desistência da indicação dela. Então, veja, uma ação popular que o cidadão comum pode ingressar, mexendo, inclusive, com ministros de Estado. É importante para o telespectador entender que a democracia não é exercida somente pelo voto. Exatamente. Não é verdade? Também tem outros meios de exercício da democracia. Sim, sim. Doutor, gostaria de falar mais alguma coisa sobre o município? Sobre o livro, sobre o conteúdo do livro que o doutor é autor, enfim. Sim. Na verdade, deixar também fazer esse contraponto, doutor Mal, que nós temos essa tendência de criticar muito a administração pública, etc., e realmente tem suas mazelas, ninguém aqui também está sendo defensor de um lado ou de outro, digamos, se é que tem lado, né? Porque tudo é administração pública em bem do cidadão. Deveria ser, né? Mas que o cidadão também tem que se conscientizar do poder que ele tem e o exercício da cidadania, democracia e o bem-estar da polis, ou seja, da cidade, do município, também depende da atuação ativa dos seus cidadãos. Não adianta ficar só reclamando. Com certeza. E apontando erros, querendo ser o julgador, mas se nós não fizermos nossa parte como cidadãos ativos. E concordo contigo que ter a democracia, viver em democracia, a república, o cidadão também tem que fazer a sua parte, não depender só dos governos. Excelente. Então encerramos o primeiro bloco, voltamos daqui a pouco falando um pouco sobre Constituição Federal. Um grande abraço.